Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Estou com a Ingrid Bart aqui comigo, fundadora da Linker, conta digital e cartão PJ, né, para esses empreendedores aí da nova era. Ingrid, eu estou super animado para a gente bater esse papo. Obrigado pelo seu tempo novamente. A Ingrid é diretora executiva também da AB Fintechs, né? E uma apaixonada por três coisas. Se eu puder tentar colocar você em umas caixinhas, que seriam fintechs, startups e inovação, né? Mas além dos rótulos, eu queria conhecer um pouquinho da sua jornada. Como que você se define, Ingrid? Bom, super obrigada novamente pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Realmente são coisas que eu sou bem apaixonada e eu me defino, uma coisa boa, né? Vou me definir de maneira legal, como uma pessoa corajosa. Eu acho que eu, durante a minha jornada, né, tive bastante coragem para tomar algumas decisões, para manter algumas posições, para defender alguns pontos de vista que, querendo ou não, me trouxeram aonde eu estou, sendo isso bom ou não. Então, acho que sou uma pessoa corajosa. Se você pudesse resumir rapidamente, assim, para a gente não se estender tanto, mas eu queria conhecer um pouquinho da sua jornada, assim, você começou onde, depois passou por onde, de forma resumida. Claro. Eu sempre gostei muito da possibilidade de trabalhar, né? Eu sou super hiperativa, diagnosticada, e uma das coisas que eu aprendi quando eu fui diagnosticada foi canalizar a minha energia de algumas maneiras, assim. E dentre todas as atividades que eu faço, gosto de fazer, e eu gosto de fazer coisas, assim, várias coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu sempre quis, assim, quando eu era bem nova, foi trabalhar. Eu achava aquilo o máximo, essa dinâmica de você trabalhar e tal. Eu não fazia ideia ainda do que era, mas com, sei lá, 15, 16 anos, eu fui bater em algumas lojas de shopping para pedir emprego como vendedora. E essa foi minha primeira pisada no mundo corporativo barra de trabalho, né? E foi uma experiência incrível, assim. Eu gostava muito do relacionamento com pessoas. Era uma loja de surf, que na época estava super na moda. E eu fiquei 6 meses lá, porque depois eu estava estudando ainda para o vestibular, era colegial. E aí depois eu foquei nos estudos. O mais engraçado foi que foi escondido da minha mãe, porque eu não precisava, em tese, né, trabalhar naquela época, mas eu queria essa experiência, eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria aprender um monte de coisa, e isso me deixou, assim, um pouquinho, talvez, mais preparada para lidar com gente no ambiente corporativo, e entrei na faculdade, e no primeiro ano, já no comecinho do ano, antes de começarem as aulas, aí eu fui ter a minha primeira experiência no banco, que foi a Caixa Econômica, fui estagiária lá na Caixa Econômica. Fiquei 6 meses também, porque você não podia ficar mais tempo, porque é concurso e tal, então também foi minha primeira experiência com banco. E eu fiquei super apaixonada, não só pela história do dinheiro, que eu aprendia na época, cursando economia, mas também com essa dinâmica de mercado financeiro, essa dinâmica das pessoas lidando com o dinheiro. E aí, na consequência disso, fui para o Santander, fiquei uns 4 anos no Santander, depois saí para ir para o JP Morgan, onde eu fiquei quase 10 anos. Nesse meio do caminho, me formei em economia, fiz engenharia civil, nunca trabalhei com engenharia civil, mas acho que eu estava muito parada em casa, né? Eu não gosto de assistir novela, então vou fazer uma faculdade de engenharia aí. E no meio do caminho, também fazendo faculdade de engenharia, eu ganhei um MBA do JP. E como, poxa, você ganha um MBA, não é uma coisa assim trivial, eu queria muito aproveitar aquilo, mas eu ainda estava fazendo engenharia. Então foi uma época ali de uns 2 anos e meio que eu fiz engenharia à noite, todos os dias da semana, MBA de sábado, Senhor. trabalhando no mercado financeiro. Obviamente que eu não constitui família, né? Mas estamos vivos, não sei como também. E aí foi muito, muito uma trajetória meio natural, porque eu fiz esse MBA que era empreendedorismo e inovação.
fiquei super apaixonada por startup, Vale do Silício, esse novo modelo de negócio que envolvia muito tecnologia e inovação em todas as indústrias, não só na indústria financeira. E aquilo me deu um baque muito forte. Eu já não conseguia mais pensar da maneira que eu pensava antes, me ajudou muito a ter novas ideias, a conhecer novos mercados, novos termos, inclusive. E aí, em 2016, quando eu terminei o MBA, foi também quando eu saí do JP Morgan, muito com a cabeça de trabalhar com tecnologia, ainda estava muito embrionário o termo fintech, e eu fiz um mini sabático pela Ásia, fui viajar mochilão, Quanto vários tempo? perrengues, fiquei 4 meses. E perrengue mesmo, fui de mochilão mesmo, nada de luxo, hostel e por aí vai. E foi muito bom. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. E aí volto naquele ponto que eu falei de ser corajosa, sabe? Porque fui sozinha, uma semana depois que eu saí, comprei uma passagem de ida e volta, não sabia o roteiro que eu ia fazer e conheci vários lugares, Índia, Nepal, Butão, Mianmar, Camboja, Laos, Tailândia. Foi realmente muito legal. E aí quando eu voltei, uma fintech me encontrou, que hoje é uma grande fintech, mas na época estava no comecinho, que foi a Neon Pagamentos. Exatamente para fazer aquilo que eu já estava fazendo a minha vida inteira, mas agora misturando aquilo que eu tinha ficado apaixonada, que foi tecnologia e inovação, em especial para pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Toda a minha experiência no mercado financeiro tinha sido com B2B, né, corporações. Então, na verdade, juntou um pouco de tudo que eu queria, que eu tinha experiência e que eu gostava, agora materializado num papel dessa figura chamada fintech, que eu também estava aprendendo bastante na época. E, bom, gostei tanto da brincadeira que em 2018, setembro de 2018, fundei um Inter, que é um banco digital focado na pequena e média empresa, nessas dores que essas pequenas e médias empresas têm com o mercado financeiro tradicional. E acabei me envolvendo também de maneira ativa com essa parte da associação, de desenvolvimento de ecossistema, de relacionamento com o regulador. E hoje também tenho o privilégio de fazer parte, por exemplo, da construção do Open Banking junto com o Banco Central, de estar ali muito na vanguarda dessa questão regulatória, da inovação regulatória também para o mercado financeiro, o que eu sou, assim, super apaixonada, gosto bastante de participar. Então, era isso que eu ia te falar. É tanta coisa, meu, você viveu muitas experiências legais. Eu imagino que tenha te ensinado bastante. Aí vem a primeira pergunta. Por que tudo isso? Assim, é uma questão, eu sempre falo isso e as respostas variam muito. Mas é uma questão de superação pessoal, essa dedicação? Ou é porque talvez é algo que você realmente gosta? Ou é para contribuir para a sociedade de alguma forma? Por que toda essa dedicação? Eu acho que não tem uma resposta única, assim, tá? Eu acho que é uma mistura de fatores, né? Eu sempre, como eu falei, gostei muito da história do dinheiro, do mercado financeiro, desse poder que o dinheiro tem de transformar a vida das pessoas positivamente. A gente, às vezes, tem uma ideia de que dinheiro é ruim, é sujo, e, na verdade, ele é meio, não é fim. Então, o que você faz com ele é que pode ou não ser bom, né? Então, eu sempre gostei muito dessa visão com relação a dinheiro, mercado financeiro, relação com o consumo. E, e tem uma questão também que eu sempre gostei do impacto social positivo, mas eu nunca tive perfil, por exemplo, de trabalhar numa ONG, terceiro setor e tal. São até coisas que, às vezes, você pode pensar num primeiro momento que nem se conversam, né? Poxa, mercado financeiro, aí você gosta de impacto social, por exemplo, um ONG, ou então ONU também. Eu acho muito legal essas relações diplomáticas, políticas e tal. Então, juntar muito, assim, o que você gosta com o fato de você deixar um legado, de você deixar um impacto social positivo,
E essa coisa vibrante da inovação, de você estar construindo alguma coisa super inovadora, de você participar da construção de algo que vai ficar para a história, não pensando só no impacto social e no legado, mas também na construção e na história mesmo, né? Então, é mais ou menos isso, assim, que eu acho que me faz levantar todos os dias, porque não é fácil, né? Exato, são vários Independente desafios. de você gostar. E você acha que o sabático foi importante para você reavaliar algumas coisas, assim, colocar algumas coisas na cabeça e falar, não, beleza, agora eu vou voltar e vou fazer isso, sabe? E o que foi esse processo para você? Muito, foi muito importante. Mas foi muito importante porque eu, particularmente, estava há muito tempo trabalhando no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, consumindo as mesmas coisas, porque eu estava naquele ambiente. E aí, às vezes, você nem se dá conta se aquilo que você está fazendo é só uma reprodução de comportamento ou foi realmente uma atitude que você tomou em sã consciência. Você vai, ali vai no fluxo, né? E, inicialmente eu não percebi isso, eu queria realmente, sei lá, viajar e ter oportunidade de conhecer lugares que eu ainda não tinha tido tempo para fazer. Mas eu percebi que quando você se coloca numa situação completamente diferente da que você está acostumado, você começa a fazer outros tipos de sinapses cerebrais, você cria novas maneiras de pensar, você se estimula mesmo, intelectualmente até, né? E, e isso foi muito importante para mim. E o fato de ter ido para um lugar com uma cultura tão diferente que a Ásia, assim, tão diferente, e mesmo dentro da Ásia as culturas são completamente diferentes umas das outras, que você aprende a reavaliar também é, as suas opiniões, os seus padrões culturais, muitas vezes. Então, uma coisa que é muito interessante, que assim, lá muitos países comem com a mão. E aqui no Brasil a gente tem quase uma fobia por limpeza, higiene, a gente lava 50 vezes o talher e tal. E tem países que comem com a mão. Qual que é o certo? Não tem um certo e um errado, entendeu? Depende. E você se permitir pensar depende é muito legal, Te porque abre para um mundo de possibilidades, né? Até assim, falando de inovação, é exatamente isso a inovação. Tem um processo criativo que a gente fazia na Ensaio, que é um laboratório de inovação que eu fiz parte, e a gente fazia esses projetos de inovação, né? E aí sentavam os executivos C-level sei lá, de uma empresa alemã super tradicional, e a gente falava assim para eles, tá, pessoal, agora a gente vai inverter o raciocínio. A gente vai pensar como tudo que é impossível para resolver esse problema. E aí isso não dá para fazer, isso não dá para fazer. Aí a gente tirava os não, sabe? E chegava em conclusões absurdas, assim. Então eu acho que é muito nisso. Eu morei na Ásia também, Ingrid. Eu morei 1 ano na Ásia. Eu morei legal. em Taiwan. Então, tipo, meu, você chega num lugar e fala, meu Deus, o que que tá acontecendo, basicamente, né? Todas as suas conclusões que você achava que era a verdade única se desfaz, né? Então, acho que isso te traz para um... Acho que tem a ver com um pouco de autoconhecimento também, né? Eu não sei o que você vê, assim, dessa jornada sua de autoconhecimento. Sim, com certeza. E não é um autoconhecimento, por exemplo, vinculado à fé, à religião. Não, é um autoconhecimento com relação a padrão de pensamento. Então, é aquilo que eu falei da gente estar no mesmo lugar ao mesmo tempo e a gente só vai manter aquele padrão de pensamento. É muito difícil você pensar uma coisa diferente olhando da mesma forma, entendeu? E ajuda muito a você fazer, por exemplo, essas viagens. Pode ser outro mecanismo, né? O que eu encontrei foi a própria viagem, mas o que me ajudou foi também assim, não julgar. É aquilo, né? Então, assim, cara, como é que você vai julgar um comportamento se você veio de um contexto completamente diferente? Então, se abre um pouco assim espaço para tentar entender o ser humano. O ser humano ele é igual em todos os lugares do mundo. Isso é muito legal também, uma outra conclusão que eu cheguei. Somos todos iguais, com as mesmas necessidades. Somos carentes. Também foi uma outra coisa que eu percebi. As pessoas
gostam de atenção, precisam de atenção. Acho que a gente se fechou durante muito tempo e ainda está ainda fechado ali dentro da nossa rotina, mas a gente ganha muito quando você abre e percebe que todo mundo é ser humano, que todo mundo faz ali o mesmo ciclo, né? Só que tem padrões de pensamento diferentes, o ambiente é diferente, a cultura é diferente, e é muito legal aprender com isso. Eu imagino que você deve ter. A gente tinha falado, né, antes de começar, que é muito a pessoa que a gente se torna, né, a caminhada profissional. Eu imagino que a cada desafio você vai se tornando. Você aprende a lidar melhor, né, com os desafios e superando. E o que que. Você falou de ser corajosa, né? O que que significa ser corajosa para você? Eu vou trazer duas palavras. O que Tá. significa para você ser corajosa e ser forte? E se você pode se tornar alguém corajoso e forte, ou se é uma característica já que você nasce, ou meio que depende da família que você nasce. Uhum. Para mim, a definição de corajosa é tomar decisões. E tomar decisões com risco alto. Então, se você espera fazer o check the box em todos os riscos possíveis, você não faz nada, assim. Então, essa para mim é a definição de coragem. Você tomar o risco, você aprender a gostar de um nível de risco um pouquinho mais arrojado ali. E a questão de ser forte, assim, é muito esquisito falar sobre isso, sabe, Cris? Porque olhar para si e falar assim, nossa, eu sou forte, você vai respondendo pelas suas atitudes, vai tendo consequências, você vai vivendo, vai se adaptando. Para algumas pessoas isso é forte, é ser forte, mas eu não consigo ter essa visão. Se colocar na caixinha, né? Agora eu sou forte, que é todos os dias, basicamente, né? Que você tem que exercitar isso, né? Exatamente. E aí eu acho que essa questão de ser forte ou não tem a ver às vezes com ser um pouco teimosa. Eu sou teimosa pra caramba, assim, muito teimosa, extremamente competitiva. Eu não descanso enquanto eu não consigo alguma coisa que eu realmente quero, que eu realmente acredito. E aí, isso às vezes pode parecer ser forte, porque você vai, tenta e dá com a cara, mas você acredita muito naquilo. E aí tem a mistura de coragem também, porque, poxa, a coragem de você defender o seu ponto de vista mesmo, todo mundo falando não, e você conseguir ali ter uma argumentação e ir convencendo as pessoas até de fato você conseguir, pode ser visualizado como um forte. Mas eu realmente não consigo ter essa visão de mim mesmo nesse nível assim de clareza. Legal. E você sempre foi assim? Ou foi uma coisa que foi construindo mesmo? No começo você tinha um pouco mais de medo? Com certeza você foi se construindo, né? Ninguém nasce já sabendo tudo que está sabendo agora. Mas assim, você acha que realmente foi um processo meio que antes era muito difícil, depois, ou já é uma característica mais da Ingrid mesmo? Não, eu acho que a gente vai se construindo, sim, de acordo com as necessidades, né? Então, tem vezes que você não precisa utilizar algumas ferramentas que você tem vezes que você precisa. E aí é uma construção mesmo, mas não acho que eu nasci desse jeito, não. Acho que a vida vai lapidando, né? Os desafios, né? Enfim, que a gente vai vivendo, né? Tem um diretor da Udemy que eu entrevistei aqui que ele falava exatamente isso. A dica final dele foi assim: esqueça o seu design da vida. Que é muito nessa linha de que, assim, cara, no final é muito você, a sua própria caminhada, né? Você vai se construindo diariamente. Eu entendo o que você quer dizer. Falando agora sobre. Pode adicionar. Quer falar alguma coisa? Então, eu ia pontuar uma coisa que eu acho que faz parte disso que a gente está falando. Tem uma coisa sobre mim que eu acho que me ajudou bastante, que é o fato de ter clareza sobre tudo o que eu queria, em especial a carreira. Então, em alguns momentos da minha jornada, eu me deparei com algumas imposições de carreira. Então, eu me lembro como se fosse hoje,
em algum momento a minha área se juntou com uma outra área, eu não queria ir para outra área, porque, enfim, não tinha muito a ver com aquilo que eu queria para minha carreira. Como se, por exemplo, era uma área ali que lidava mais com produtos financeiros e ia ser incorporada por uma área de auditoria, controladoria e tal. E, cara, nunca quis ser controladoria na minha vida, entendeu? E aí eu lembro de bater o pé com, assim, eu era analista ainda, eu bati o pé com gerência e depois com o chefe da minha chefe e ele me colocou numa sala por 2 horas, tentando me convencer de que eu tinha que ir para aquela área. E eu falei, não, eu não quero ir. E aí ele usou, inclusive, uma metáfora que eu também não vou esquecer até hoje, que foi a metáfora acho que é o Zidane, que foi aquele jogador que joga pra caramba e que ele é conhecido por ter dado, sei lá, mordida lá na orelha de outro jogador, cabeçada, exato. E aí ele virou para mim e falou assim, você pode ser muito boa, você pode ser uma excelente profissional, você pode entregar e tal, mas dependendo do que você fizer, você pode ser conhecida para sempre com relação só àquele erro. Tentando me pressionar para que eu aceitasse essa mudança que não era o que eu queria, que eu não não queria fazer na minha vida. E eu consegui não ir. Consegui ficar ali na área de produtos financeiros que eu queria. Mas isso só foi possível porque eu tinha certeza do meu caminho profissional e não que você não consiga fazer, às vezes, algumas adaptações e repensar isso, mas não dessa maneira forçada. Então, por exemplo, poxa, uma fusão e você não tem escolha, não tem diálogo, você não tem como se preparar, ninguém sabe se é isso que você quer, você simplesmente tem que aceitar. Então, isso eu acho que sempre me ajudou muito a ter certeza. Mas isso vai um pouquinho também de estar disposto a correr o risco, né? Porque ali você teve que, de certa forma, correr o risco, né? De chegar no final e falar, olha, você meio que coloca na mesa, né? E se permite sair, por exemplo, se for o caso, né? Exatamente, é isso. Foi um risco. Estava correndo um risco enorme ali, mas eu estava disposta, porque é uma outra coisa que eu percebia também. Muita gente ficava, e aí cada um, obviamente, com seu histórico de vida, mas muita gente ficava muito mais preocupado com o emprego do que com o trabalho. Então era muito mais importante você estar empregado, recebendo ali o seu salário, do que fazer alguma coisa que você gosta. E eu, assim, não me preocupava com isso. Não que, óbvio, ninguém quer, né, ficar sem emprego e tal, mas o meu ponto foi, eu não posso aceitar qualquer coisa ou fazer isso comigo a qualquer custo. Então, eu acho que é um outro ponto super importante, que também isso era uma coisa que me apegava bastante. Falando sobre carreiras, assim, faz muito sentido o que você está falando. E é engraçado que conforme eu vou entrevistando mais CEOs, mais líderes, você começa a encontrar um padrão, sabe? Que é muito isso. Não tem mágica, é disciplina, é a superação, enfim, esse tipo de coisa. E falando um pouquinho disso, entrando um pouquinho disso eu já vou puxar 2 tópicos aqui, que é meio que inovação, mas também negócios e carreira. Vamos começar falando de carreira primeiro, vamos por etapa. Carreira. O que você ouve, o que vem na sua cabeça quando eu falo assim, ó? O que você ouve sobre carreira que você discorda plenamente? Eu sei que é meio que Bem jogar na complexa. fogueira, né? Mas é uma pergunta Vamos. boa, assim. O que você ouve geralmente que as pessoas falam de carreira que, putz, para você não faz muito sentido? Então, essa questão, por exemplo, da padronização. Então,
tinha uma coisa que eu não gostava muito, que às vezes você vai almoçar e tá todo mundo indo almoçar ao mesmo tempo, assim, aí parece aquela onda de pessoas muito padronizadas e que a minha vontade às vezes era tipo, sei lá, gritar, sabe? Porque era tudo muito padronizado poxa, como é que você conseguia se diferenciar daquele padrão, assim, e a pressão para você manter aquele padrão é altíssima. Então, não, você não pode pensar diferente, você tem que manter aquele padrão. Então, isso que eu realmente não gosto e nunca gostei. E, bom, hoje como empreendedora também você tem mais desafios, né? Mais esse espaço também, né? Para criar e criar esse espaço, né? Que é o que você acredita também. Eu acho que isso é bem interessante. Falando de inovação, assim, o que você acredita sobre inovação? Que cada um fala uma coisa, né? Às vezes as pessoas falam que, sei lá, tem muita gente, muita grande organização, por exemplo, que fala que inovação é e aí faz um espaço de inovação, uma célula de inovação e está achando que, putz, aquilo ali vai resolver, enfim, e tem um outro lado, né, que é mais humano, de ter um ambiente seguro para inovar, um espaço que aceita as ideias malucas e espaço para experimentar, né, um espaço de experimentação, que é um espaço de inovação. Mas, enfim, o que você enxerga dentro da Linker aí também, o que você tenta trazer para a cultura quando a gente fala de inovação? É processo. Para mim, inovação é processo. A gente tem muitas vezes uma percepção muito equivocada que inovação é a eureka, é você estar ali num laboratório muito louco e você ter ideia o tempo todo, tal, tal, tal. Se você observar até o padrão científico, né? Você tem ali a ideia, você tem a estruturação daquela ideia, validação daquela ideia, teste, 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 falha, teste, falha, teste, falha, testa, falha, muda alguma coisa. E as pessoas, elas já passei por algumas mentorias, inclusive de inovação, poxa, Startup Weekend, Hackathon, e que quando eu falo isso para as pessoas, elas viram assim, não, mas eu estou fazendo esse Startup Weekend para não ter processo, porque eu já tenho processo na empresa que eu trabalho, e inovação para mim, e aí eu frustro, né, a pessoa, porque ela realmente acha que assim, é você ter a eureka e você sai fazendo e fica rico. e vai comprar sua ilha lá em Angra, que não é o caso, definitivamente. Então, inovação para mim é processo. Boa. Esse era o pitch que eu usava para vender projetos de inovação. Era o nosso Isso é pitch. verdade. Inovação é processo, porque é real, é real. É metodologia, você sabe disso, né? Assim, você pega uma metodologia, aplica com a metodologia que já se provou em algum momento correta e útil para alguns processos de inovação. Então, é o que eu acredito no processo de inovação. E, obviamente, tem que ter o viés criatividade, poxa, você pensar diferente, eu não estou eliminando isso, mas é processo. Boa. Você falou sobre a pessoa achar que vai ficar rica, né, do dia para a noite ali, ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou começar a empreender porque eu quero trabalhar menos e eu quero ficar rico rápido. Aquelas histórias, né? E aí, na realidade, é outra. Mas falando um pouquinho de riqueza, então, finanças, dinheiro, eu acho que é um tópico bem interessante, porque as pessoas têm bastante preconceito ainda, principalmente no Brasil, quando a gente fala de dinheiro, assim, finanças, e cada dia mais eu estou percebendo a importância, né, das finanças, economia, enfim, são tópicos que me interessam bastante também. Por que se importar com finanças, dinheiro de forma geral, e como você explicaria dinheiro, finanças para uma criança, por exemplo? Eu acho que é um trabalho estrutural que a gente ainda tem que fazer muito, tá? Principalmente aqui no Brasil, assim. Como eu falei, muitas vezes a gente tem a sensação de que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade. Traz felicidade pra caramba, gente. Vamos largar, né, esse tipo de pensamento. E aí, eu sempre
sempre não, algumas vezes que eu falo sobre esse tema, eu falo que vamos mudar o padrão de pensamento. Dinheiro é bom, eu adoro dinheiro. Dinheiro traz um monte de coisa legal, não é fim. Então, o dinheiro, ele não substitui caráter, integridade, né, moral, bons costumes, educação e tal, mas ele propicia, por exemplo, experiências como eu tive no sabático, né, no mini sabático. Ele proporciona, por exemplo, algumas boas experiências. Você vai num bom restaurante, você come alguma coisa diferente. Então, a primeira coisa é parar também de achar que não é para você, que é ruim e tal. Então, mudar esse padrão. E eu acho que a gente tem um caminho muito longo de educação financeira também. Eu tenho muita preocupação, por exemplo, com essas pessoas que vendem mercado financeiro para quem não teve uma educação financeira de base, quem ainda não aprendeu conceitos mais básicos de finanças, que, cara, não consegue lidar, às vezes, com finanças familiares, pessoais, e vai se arriscar em produtos financeiros extremamente sofisticados, até para quem é especializado. Então, eu fico realmente em pânico com esse tipo de coisa, sabe? Porque a probabilidade de dar errado é altíssima. E aí, não é gostar do risco, ser corajoso, é ser manipulado negativamente, muitas vezes, sabe? Então, isso realmente é uma coisa que eu fico chateada, eu fico triste. E aí, pegando um pouco do meu papel na associação, da gente promover a educação financeira, né? Então, eu não precisaria estar na associação, poderia estar lá empreendendo com o Linker, porque eu não ganho R$ 1 com essa função. É uma função totalmente voluntária. Mas o meu business não vai dar certo se as pessoas não entenderem como lida com dinheiro, qual a importância de você ter uma gestão saudável, de você separar a conta PF da conta PJ, não fazer essa confusão patrimonial. É bom para a pessoa, é bom para o negócio da pessoa e é bom para a nossa economia, porque ela vai ter sucesso e tem sustenta mesmo. A economia são os pequenos e médios empreendedores, né? São que mais empregam. Então, essa importância que eu dou para o sistema financeiro. E uma coisa super interessante também é que a gente tem uma cartilha de dignidade financeira que o Banco Central, no site do Banco Central, tem, que fala exatamente isso, assim, ter acesso ao sistema financeiro, uma conta, mas não só uma conta que seja justa, produtos de pagamento, investimento, crédito, não é luxo, é um serviço essencial. Não é um privilégio, é um direito essencial. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente também consegue fazer as pazes ali com todo esse ambiente e evoluir. E aí, explicando para a criança, é muito de mostrar o valor do trabalho, troca, então, valorização ali. Como eu falei para você, com 15 anos, eu queria ganhar o meu dinheiro. Eu queria entender o que era aquilo, né? Porque, e aí, se você não tem contato, muitas vezes, você não aprende. E aí, escola ainda não tem ali uma educação financeira muito forte. Às vezes, na família, você não fala sobre isso, porque costumo falar que dinheiro é mais tabu do que sexo, né? Você vê, assim, todos os lugares falando sobre isso, mas você vê um pouco as famílias trazendo, né, essa consciência. E aí começar no comecinho mesmo. Então, poxa, você fez alguma coisa, pode ter uma recompensa positiva, e com essa recompensa positiva você pode trocar por alguma outra coisa. Então, são recompensas, ganhos que você vai tendo conforme você vai arrumando alguma coisa, consertando alguma coisa, apagando a luz. Então, essas atitudes gerando um dinheirinho, coisas positivas que você pode trocar por outras depois. Se você tivesse, sei lá,
voltando um pouquinho no tempo ali com... Hoje a Ingrid tem 25, né, pessoal? Voltando um pouquinho, mas voltando um pouquinho... Exato. Mas voltando ali um pouquinho nos, vamos, sei lá, uns 18 anos ali, começando a faculdade, ou enfim, o que você olharia assim para os próximos anos e falar, putz, talvez eu teria, sei lá, pegado 50%, sabe? O que você faria com o seu dinheiro ali de um jeito bem simplista mesmo, não precisa se aprofundar muito, mas assim, o que você teria feito, você acha que faria diferença depois de 10, 15, 20 anos ali? É separar 20%? Como que você se organiza para comprar uma coisinha que você quer para também ter essa sensação de recompensa, né? Mas plantar para o longo prazo? Como que você organizaria, assim? Eu acho que você gasta menos, né? Se você pensa assim, em algumas coisas que você já gastou dinheiro, eu gastei muito dinheiro com restaurante, alimentação, e talvez assim, eu teria pensado duas vezes, até com viagem, assim, eu sempre gostei muito de viajar, conheço, sei lá, 31 países. Às vezes a gente, né, dá uma exageradinha numa coisa ou outra que você gasta ali numa viagem, e aí, talvez eu teria pensado melhor nisso. Mas não me arrependo, tá? Não é um arrependimento. É mais uma coisa assim que eu tenho um pouquinho mais de consciência. Show de bola. Eu queria fazer um monte de outras perguntas aqui, mas eu vou ter que começar a selecionar, cara, porque falta 15 minutinhos para acabar. Vamos falar de gestão de tempo um pouquinho, que eu acho que é um tema super importante, um recurso que a gente tem em comum, né? Então, independente se eu sou um estudante, eu sou a Ingrid, eu sou Bill Gates, whatever, eu preciso fazer gestão de tempo, que é um recurso escasso, né? O recurso de 24 horas ali, enfim, para fazer tudo que eu tenho para fazer. E aí a pergunta é, minha amiga, como você se organiza? Porque você fazer MBA, faculdade ao mesmo tempo, trabalhava e agora empreendendo na associação, como que você faz para organizar um pouquinho a vida profissional, pessoal? Existe essa divisão? Não, é muito... as pessoas, tem gente que fala de equilíbrio, e aí o equilíbrio profissional e pessoal, né? Mas o Jeff Bezos, por exemplo, fala, olha, cara, então, não é equilíbrio, é mais uma harmonia, né, de vida pessoal e profissional, que é, puta, às vezes ele vai ter que ficar até mais tarde, depois, enfim, como que você organiza o seu tempo? O que você enxerga sobre gestão de tempo? Eu sou péssima nisso, tá? Péssima, péssima. Não sei se eu vou conseguir superar isso um dia, assim. Não tem nenhum tipo de gestão de tempo. Eu sou péssima amiga às vezes, eu sou péssima filha, eu sou péssima companheira, porque muitas vezes eu não tenho nenhum tipo de gestão e as coisas vão acontecendo, e as horas vão passando, e eu vou trabalhando, e as coisas vão acontecendo. Eu já marquei dois eventos ao mesmo tempo, presenciais, né? Na época que a gente saía na rua. Dois eventos presenciais no mesmo horário, para falar no palco. Porque, cara, eu sou muito ruim com essa questão de gestão de tempo. E eu tenho algumas manias que em alguns momentos me ajudam, outras vezes não me ajuda, que assim, eu não consigo ver mensagem do WhatsApp. Eu tenho que ler todos, mesmo que alguns grupos eu não acompanhe as discussões, mas pelo menos eu tiro a notificação, porque é uma maneira de eu me organizar também. Então, se eu não li aquela mensagem, ou se eu li alguma coisa que eu preciso pensar e ver na agenda para responder e tal, eu coloco como não lido. E-mail eu sou assim também, então eu não suporto ter e-mail na caixa. Eu durmo com, sei lá, no máximo 9 e-mails na caixa, 8 e-mails na caixa, porque é a maneira que também me organizo. Eu sou a mesma coisa, é muito Não, parecido. sou muito psicopata com isso. E basicamente é isso. Eu acho também um pouco irresponsável da minha parte eu falar que, poxa, eu tenho um puto equilíbrio, eu gostaria que fosse assim, mas eu acho basicamente impossível. Eu acordo 6 horas da manhã e tomo o meu café, um mamão cortado com suco de laranja, e aí eu vou fazer a minha meditação durante meia hora, depois eu vou praticar exercícios físicos, e aí eu começo o meu trabalho às 8 horas da manhã super disposta e almoço corretamente, e depois paro e faço mais uma meditação e dou atenção para todos os meus amigos, ligo para minha mãe. Cara, isso pra mim
inexistente. E vender esse padrão de vida é muito frustrante. Eu não quero pessoas frustradas no mundo, eu quero pessoas felizes. Porque se elas ficam felizes, todo mundo fica feliz, eu fico feliz. E a gente consegue fazer as coisas melhor também, né? Você acha que é muito Então, de pessoa para pessoa também? Não tem muito como colocar na caixinha e falar, Ingrid, acorde, faça a meditação, sabe, esse padrão também? Não, também volta naquela questão do padrão, né? mas é muito cruel você também, pelo menos do empreendedor, tá? Você cobrar esse tipo de padrão de comportamento de um empreendedor do jeito que empreender e aí a pessoa fica frustrada, porque assim, eu não conheço nenhum empreendedor que consegue ter esse equilíbrio maravilhoso, assim. Acho que só quando a gente já está numa situação mais confortável, já fez os seus êxitos, né? Já está ali como investidor, não está mais como empreendedor. Mas eu não conheço alguém que não tenha sacrificado nada na vida pessoal pelo empreendimento e consiga ter esse equilíbrio, assim. Aí pode ser o meu ambiente, mas eu particularmente não conheço. É real, é real, é real. E você acha que também são fases de vida? Assim, olha, existem momentos em que, pô, você tem 20 anos de idade ali, você pode fazer uma faculdade e um MBA ao mesmo tempo, porque, putz, sei lá, você tem mais energia e tal. Você quer se sacrificar, você está disposta a se sacrificar um pouco mais agora para plantar para o futuro, de certa forma, né? Você acha que também tem isso de fases da vida? Ou a gente deveria, sei lá, ah, não, não existe isso de fase de vida, é viver o presente e... Eu sou muito pouco politicamente correta com essas coisas, como você bem observou. Assim, no meu caso, foram fases que eu acho que achei que era o momento de ir fazer aquilo. Então, poxa, quem é que tem a oportunidade de ganhar um MBA? Que é caríssimo no Brasil. Acho que em vários lugares não é muito caro. Então, eu não vou perder essa oportunidade. Assim, eu vou ali dedicar o meu sábado, por exemplo. Já são 2 anos, assim, uma vida que, sei lá, tem uma expectativa de 70, né? Então, são fases. Eu acredito que são fases que você tem a oportunidade, tem que pegar essa oportunidade. Show de Mas foi bola. bem sofrido, viu? Foi Eu sofrido imagino. pra caramba. Tinha dias que eu não sabia como eu ia conseguir, assim, de tipo, uma situação bem interessante, só compartilhando rapidamente. Teve uma semana em especial que eu fiquei uma semana em Nova York, a trabalho. Eu voltei no domingo. Na segunda-feira eu tinha uma prova de certificação, 9 horas da manhã. Tinha evento do banco que eu trabalhava, ali na terça e na quarta, o dia inteiro, evento que você tinha que ficar, o maior evento que a gente participava, e era semana de prova. Então, eu realmente, assim, eu às vezes não pensava para não entrar em pânico. E nessa prova de certificação foi muito louco, porque eu levei o livro para estudar, mas quem disse, né, que você estuda? Eu falei, nossa, eu vou estudar no avião, né? É muito elegante isso. Imagina, eu estudei, tive que fazer a prova. Era uma certificação obrigatória, então se eu não tirasse, ia dar um puta pau ali com compliance e tal. Cara, deu tudo certo. Sobrevivi. Achei que não, mas sobrevivi. Mas aí na sexta-feira eu só queria uma cerveja, sabe? Não queria, Se queria jogar, não pensar em esquecer do nada. mundo. Nada, nada. Show. Estamos chegando à última pergunta, que é a seguinte: como você aprende, então, nessa correria e coisas, e e-mail, e palestra, e gravação de podcast, esse horário da noite? Que horas você para aprender? Assim, como que você aprende? É mais conversando com as pessoas? É lendo livro? Conversando com as pessoas mesmo, esse relacionamento do dia a dia, assim. Eu amo ler, tem um monte de livro em casa, mas confesso que não li o livro pelo menos 6 meses, assim, não consegui. Mas gosto muito, acho que é um hábito que você tem que manter. E assim, eu não estudaria tanto se eu não gostasse de ler, né? Não ia ser bem sucedida pensando em academia.
Mas acho que essa relação com pessoas é muito legal, assim, e participar ativamente. Eu gosto muito da coisa prática. Então, e aquele negócio do corajoso te ajuda. Por exemplo, quando eu estava aprendendo inglês, né? Putz, às vezes você fica com vergonha de falar inglês por você, mas o outro não vai nem ligar, entendeu? Tipo, você tá falando com o americano, ele só quer saber o que você tem para falar. E aí a prática é que foi me ajudando a aprender mais do que eu ficar sentada fazendo lá verbo to be e tal. E aí eu me julgava, eu preciso falar, entendeu? Tipo, eu preciso praticar para conseguir aprender. E eu acho que isso me ajuda bastante. Concordo plenamente. Muito parecido comigo nesse sentido. Eu acho que hoje em dia, até aprendendo mais sobre mim, às vezes é parar e fuçar. Fuçar, essa é a palavra, né? Nem é fuçar, sabe? Eu acho que é assim que eu aprendi. Aí, puta, surge uma. Porque quando você vai fuçar naquilo que você tem que aprender, você vai começando a ter dúvidas pontuais, né? E aí você fala, não, beleza. Então, isso aqui, como que eu faço? Aí vai lá, pesquisa, resolve, dá o próximo passo, né? Muito isso. Inglês é a mesma coisa. Puta, como que eu falo, como que eu pergunto tal coisa? Você vai lá, pesquisa rapidão, ou sei lá, enfim, eu morei em Taiwan, então eu tinha que aprender chinês. Então era isso. Eu tava ali, quero falar alguma coisa. Tinha que pesquisar na hora e aprender. E se eu tivesse ficado, imagina, estudando sozinho em casa, nunca ia ter desenvolvido, né? Isso, enfim. Então, Ingrid, obrigado pelo seu tempo. Chegamos ao final. Vou passar para você, se quiser falar alguma outra coisa, palavras finais, um resumo aí do que a gente conversou, finalizando, e alguma sugestão para quem está ouvindo. Bom, eu que agradeço. Fazia tempo que eu não falava tanto de mim. Eu só falo de fintech, de linker, de open banking. Super obrigada pela oportunidade. Eu acho que é super importante a gente parar, às vezes, para relembrar um pouco da nossa jornada. Curtam o Linker nas redes sociais. Eu fico muito feliz com cada um dos seguidores das nossas redes sociais, porque, cara, é mais uma pessoa prestigiando todo esse trabalho empreendedor. E contem comigo para o que vocês precisarem, né? Se engajem nessas inovações financeiras que estão acontecendo, porque tem muita coisa legal que está por vir, muita oportunidade para todo mundo. Gente, se você é empreendedor que está ouvindo aqui, entra lá na Linker, eles têm conta digital gratuita, né? Cartão PJ para você que é um empreendedor criativo, etc. Então, entrem lá depois também para dar uma olhadinha. Quem quiser conectar com a Ingrid no LinkedIn, acho que pode ser uma boa, né? Ingrid Bart, né? Barth, certo? Isso aí. Eu sou super ativa, vou respondendo todo mundo no seu tempo ali, até terminar todas as mensagens, que parece que nunca termina, mas fiquem super à vontade. Show, Ingrid. Obrigado, pessoal. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.